Olá, boa noite. Hoje vamos começar as nossas lives alusivas ao mês da mulher. Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas entrarem. Eu tô vendo que aqui no meu Instagram tá dando um delay. Gostaria que vocês me dissessem um oi aí, me digam como é que tá o vídeo, se vocês estão me vendo direitinho, se vocês estão me ouvindo. Compartilhem aí comigo. Aqui já tem então a Mariluz, o Sandro, a Fábio, a nossa convidada também já está aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Compartilhem aí comigo. Tudo certo? Então vamos aguardar mais um pouquinho. Mônica, seja bem-vinda. Então, pessoal, hoje a gente está começando essa série de lives. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Então, essa série de lives a gente pensou em especial alusiva ao mês das mulheres, agora é dia 8 de março, né? O mês da mulher é o Dia Internacional da Mulher, que se comemora esse dia. E nada mais interessante do que trazer para esse nosso mês uma conversa bacana com mulheres que já empreendem, algumas estão iniciando, outras já estão caminhando um pouco mais de tempo. Então, hoje nós vamos ter a nossa primeira live. Semana que vem, na quinta-feira, também teremos mais uma, e no dia 17 também outra live. Serão histórias incríveis que espero que vocês possam se inspirar também, né, a começar algo novo. E essa nossa live, né, Coragem para Empreender, né, Mulheres que Inspiram, nada mais é do que uma conversa gostosa com essas pessoas que vão compartilhar um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história aqui conosco. Boa noite, as meninas do Laços da Ange que acabaram de entrar, a Fábio, a Inilda, sejam todos bem-vindos. Então, antes da gente chamar a nossa convidada, eu tenho um recadinho muito importante para vocês. Aqui, a gente conversando com as meninas, nós decidimos então dar um presente para quem nos acompanhar nessas 3 lives. Nós iremos fazer então um sorteio, né? Todas as pessoas que participarão, inclusive eu, estaremos agraciando uma pessoa com um mimo de cada pessoa, de cada perfil, né, de cada participante. E esse sorteio ele vai ser um pouquinho diferente. Esse sorteio ele vai ser feito através de números. E esses números eles serão compartilhados durante as lives. Ou seja, serão 3 números, um número em cada live. E lá no finalzinho lá na última live, eu vou explicar melhor para vocês como é que vocês vão fazer para participar do sorteio. Eu tenho certeza que quem receber esse prêmio vai gostar muito, porque são coisas lindas que a gente vai presentear a vocês que estão nos assistindo e que vão acompanhar essa nossa jornada, né, de lives. Então, eu vou chamar então a nossa convidada e depois eu explico um pouco mais a respeito do sorteio. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só nos escrever ali embaixo, né, nos comentários que a gente vai respondendo. Então, a Nail, a Jennifer entrou também, a Bianca, obrigada por vocês estarem entrando. Enquanto eu vou convidar a nossa participante de hoje, que é a Cibele, dá uma entradinha aqui embaixo no aviãozinho, compartilha com outras pessoas, com outras mulheres em especial, para que elas possam acompanhar a nossa live e que elas também se sintam abraçadas pelas histórias que a gente vai contar, em especial a de hoje. Então eu vou convidar aqui a Cibele Tretinho. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Vamos aguardar um pouquinho para conosco. Boa noite, Cibele, como é que você tá? Olá, boa noite, vocês me escutam? Sim, eu tô te ouvindo direitinho. E o pessoal aí de casa tá ouvindo? Tá assistindo? Tá conseguindo ver? Compartilhem aí conosco, se vocês estão conseguindo nos ouvir direitinho. Se você mudou, Se ninguém falar nada, aqui tá tudo certo. acho que acho que tá tudo certinho, sim. Como a gente tá ouvindo, né? O meu vídeo ele tá travando um pouquinho, mas se vocês estão ouvindo direitinho, então tá tudo certo. E às vezes é um pouco a internet que vai travando um pouquinho, mas eu acredito que vai dar pra gente
conseguir conversar um pouquinho hoje, né? Então, Cibele, seja A muito... gente vai olhando os comentários e eu acho que daí o pessoal vai comentando aí se tá tudo ok, se travar, se permanecer travado, porque a internet pode acontecer mesmo, tanto a minha quanto a tua, né? É Então a verdade. gente vai acompanhando, eu, a Jo, a gente vai acompanhando aí pra ver se tá tudo em ordem, mas nos avisem. E isso são imprevistos que às vezes acontecem e que fogem um pouco ao nosso controle, né? São coisas que às vezes não tem muito o que fazer, né, Sibeli? Mas tá tudo certo. É isso aí. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter aceito esse convite, por você estar disponibilizando hoje o seu tempo para conversar aqui conosco e, né, te desejar boas-vindas e que a nossa live seja muito Obrigada. prazerosa para ti e para todas as pessoas que estão nos assistindo. E a gente pode então começar contigo assim, se apresentando um pouquinho para nós, contando um pouquinho sobre a Cibele Tremé, não a profissional ainda, mas a Cibele, quem é você, enfim, compartilha conosco um pouquinho de ti. Vamos lá, então. Meu nome é Cibele, eu tenho 30 anos, 31 neste ano, em julho. E apesar de eu trabalhar com fotografia, eu sou formada em biologia e tenho mestrado em engenharia e ciências ambientais. Então, eu sempre fui muito apaixonada por essa questão de natureza, né? Tanto que antes de eu fazer a biologia, eu estudei na antiga agrotécnica, que hoje em dia é o Instituto Federal. E eu fiz técnico em zootecnia lá. Então, a minha vida ela sempre foi mais ou menos guiada para a área de natureza, de animais, né? Para eu ir tentando entender como é que ia ser o meu futuro. Mas a ideia era que tudo fosse mais ou menos nesse caminho, né? Sim, E aí, no fim das contas, acabou que ele seguiu um outro caminho. Mas, né, de certa forma, apesar de eu estudar biologia, apesar de eu ter estudado, ter feito meu mestrado, ter completado ele, e assim, nossa, isso ter alimentado muito a profissional que eu sou hoje, eu sempre fui muito ligada em artes. sim, Então, eu sempre fui aquela pessoa que gostava de colorir caderno, que gostava de fazer trabalho manual, sempre muito ligada a artes, de certa forma, né? Nada muito específico, mas eu gostava de fazer sempre alguma coisa ali diferentona. sim. Então, eu acho que isso acabou me levando um pouquinho para o caminho que eu tô hoje. Mas, inicialmente, ser fotógrafa não era a minha ideia de futuro, Não assim, era o não era um imediato. sonho, né? Não, não era o projeto inicial, nunca foi o projeto inicial. Apesar do que eu sempre gostei muito de fotografar. Só que a gente tem muito disso, né? De quem gosta muito de fotografar, geralmente é a pessoa que fotografa na família por diversão e nunca aparece em foto. Sim, Então eu era o tipo de pessoa que gostava, mas nunca fez assim enfim, né, para fazer disso um trabalho. Eu fazia porque eu gostava. Nunca levei isso como uma possibilidade de trabalhar. sim, Então, mas apesar dos pesares, eu estava sempre ali no meio da fotografia. sim, Então, a Cibele hoje, sim, ela se descreve, né? Eu me descrevo como uma profissional da biologia, porque apesar das contas, né? sim, Assim eu comecei, e profissional da fotografia também. Eu uno essas duas habilidades sim, para ter, enfim, né? Um pouquinho de cada coisa no dia a dia ali. sim. Ah, que bacana, que bacana. Então, você começou com uma formação, né? Formação acadêmica praticamente quase que completa, né? Eu acho que faltou ali praticamente só um doutorado, Uhum. enfim. Mas assim, conta também um pouquinho mais para nós, assim, como é que tudo isso começou? Tipo, como é que você saiu de uma formação acadêmica para ingressar na fotografia? Teve algo que te despertou, alguma coisa que fez com que tu deixasse de lado a formação? Eu não sei se tu já trabalhava na tua formação e de Uhum. repente algo aconteceu e você foi para outro caminho. Então, assim, conta para nós, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, qual o caminho que fez você trocar a formação acadêmica para a fotografia? Então, a gente sempre tem, né, Jo? Eu sempre digo para as pessoas que as coisas elas chegam até nós. A gente tem um monte de sinais informando qual é o caminho do coração, digamos assim, né? O que faz a gente feliz. E às vezes a gente ignora um pouquinho esses sinais, né? Então, tive formação, até na metade da faculdade de biologia, eu estava muito preocupada com essa questão que eu acho que meio que é uma preocupação de todos nós, né? A gente está pensando numa graduação, naturalmente quer trabalhar na área, né? Verdade. Então, eu comecei a fazer o estágio ali na minha área, curti, né? Achei que era uma coisa que estava legal. Inclusive, trabalhei na universidade, num laboratório de ensino, né? Já estava trabalhando com isso na minha área. Sim, Mas o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Foi uma situação muito engraçada, assim, né? Como eu falei pra vocês, eu sempre tive essa paixão por fotografia, por fotografar, mas nunca pensei nisso como um trabalho. Eu sempre achei que era uma coisa, assim, extremamente. Eu sempre pensei na fotografia como fotografia de casamento, que era uma coisa que estaria muito distante. Então, né, nem passava pela minha cabeça. Mas aí o que aconteceu? Uma amiga me disse assim:
Bibi, então ela me chama de Bibi, né? Uma amiga bem, bem antiga. Ela me disse assim, Bibi, nós temos uma conhecida que é gestante, está gestante, né? E ela não fez nenhuma foto ainda. E eu sei que tu gosta de fazer foto, por que a gente não vai lá? Eu disse, não, imagina, vou fazer foto, nunca fiz. Eu faço pra mim, eu não faço pra entregar pras pessoas, né? Que responsabilidade, né? Não, mas vamos, ela já não vai fazer de qualquer forma, então ela vai ter um registro, né? E aí a gente foi, despretensiosamente, ela foi me ajudando com cabelo, né? Enfim, detalhezinhos assim. Mas eu meio que já estava dirigindo aquela menina sem perceber que isso era uma das habilidades que a gente vai desenvolvendo enquanto na fotografia, né? Então, coisa que para mim parecia meio natural, já que eu fui descobrir um pouco de tempo depois. E aí eu gostei muito do resultado. Ela gostou muito do resultado, eu entreguei as fotos, né? Sim. E ela gostou muito do resultado, eu gostei também. O que eu fiz? Postei no Face. Sim. Nem tinha Instagram naquela época, eu acho. Postei no Face. E a partir do Face, outras pessoas começaram a me perguntar, Cibele, quanto é que tu cobra? Sim. E aí eu, opa, como assim? Né? Eu nunca tinha pensado. Sim. Opa, como assim? Não sou só eu que gosto disso. Mas talvez isso seja interessante para uma outra pessoa também. Talvez alguém esteja gostando da forma com que eu enxergue, com que eu gosto, com que eu esteja retratando, né? Com o teu olhar, né? E aí eu exatamente. É que assim, quando a gente gosta de fazer uma coisa, às vezes a gente percebe tarde que a gente gosta de fazer aquilo, né? A gente não dá muito valor até que alguém venha nos dizer, nossa, que bonito isso que tu fez. É verdade. Que capricho isso, né? Aí parece que a gente precisa, às vezes, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar um pouco, né, Jo? Às vezes a gente precisa da aprovação de alguém. A gente precisa que alguém nos diga que realmente a gente é bom no que a gente faz. Sendo que a gente já sabe que a gente tem muito carinho por aquilo que a gente está fazendo, e só pelo fato de ter muito carinho, aquilo já é uma coisa muito legal, né? Uhum. Então, aconteceu que a minha história na fotografia, ela começou depois que eu fiz um trabalho para alguém que iria ficar sem nada de registro, e a partir daí outras pessoas começaram a ver aquilo como algo profissional e acenderam uma luzinha ali na minha cabeça e me disseram, opa, tu pode fazer disso o teu plano A, né? Não o teu plano B. Mas até então não era um plano. Até então, como eu te disse, eu estava trabalhando na área, né? Na época, inclusive, eu trabalhava em Caxias do Sul. Sim. E eu vinha para cá, quando começou essa função toda, eu vinha para cá, para Bento, no caso, né? Para fazer as fotos no final de semana. Porque era um hobby para mim. Então eu fazia no final de semana. Aí eu tinha esporadicamente um trabalho aqui, um trabalho ali, né? Tava entendendo ainda como é que fazia essa questão de cobrar, mas era uma coisa ainda meio. Vamos ver o que vai acontecer, né? A minha garantia, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente, né? A minha garantia continuava lá. E eu tava vendo o que era o terreno ali que eu tava me arriscando, como é que isso ia fluir. Sim, na realidade, né? Foi meio que como, não digo uma brincadeira, mas na verdade com o intuito de ajudar alguém que não ia ficar, que ia ficar sem o registro de um momento tão importante, né? E aí começaram a surgir os futuros clientes, né? Os próximos clientes, né? Mais ou menos assim que é. Eu acho que um pouquinho, eu acho que um pouquinho disso, na verdade, vem do. Se a gente tiver que tomar o primeiro passo, né, decidir alguma coisa num primeiro momento, isso traz um pouquinho de medo, né? Porque a gente se expõe muito quando a gente está tentando alguma coisa nova. Verdade. Então, quando alguém pede isso pra gente, quando alguém sugere, como foi o caso, né, vai lá, faz, ela vai ficar sem de qualquer forma, né? Tu não está correndo risco, tu não está tomando a primeira atitude de ir lá e fazer e apresentar o teu trabalho. Eu acho que isso tirou um pouco do peso das minhas costas e eu fui mais tranquila. Então, às vezes a gente não precisa esperar o momento certo para fazer tudo perfeitinho, né? Às vezes a gente precisa começar a mostrar para as pessoas que a gente está aí o que é que a gente gosta de fazer e a coisa vai fluindo e vai chegando, né? Não, isso é verdade, né? Às vezes as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, né? Mas o que é para ser vai surgindo na nossa vida. E você comentou ali, né, a respeito dos medos, né? Quais foram, assim, os teus principais medos, assim, nesse início, agora já, de repente, falando um pouquinho, quando tu já estava começando a pensar na transição de carreira, quais foram os teus principais medos, as tuas inseguranças, nesse início, assim, entre a saída da formação acadêmica para esse início de carreira, né, que é tão lindo, que é a da fotografia, né? Eu acho, Jô, que de uma forma geral, todas as pessoas que elas se arriscam a empreender, que elas se arriscam a sair da CLT, que é o nosso pão de cada dia garantido, elas arriscam muita coisa, né? E às vezes o que dá essa primeira travada é justamente essa questão financeira, né? Querendo ou não, a gente ainda é muito dependente da questão do dinheiro, então a primeira trava, geralmente é essa, pode concordar comigo, né? Então, eu acho que parar para pensar assim, opa, mas eu vou ter que
eu tenho que fazer muito mais trabalho do que apenas fotografar. Eu tenho que prospectar, eu tenho que pensar que eu tenho que ter tantos clientes por mês, eu tenho que pensar que eu preciso pagar as minhas contas e, sabe? Então, eu acho que isso, assim, ó, de primeiro, de imediato, é o primeiro medo que todo mundo tem, questão financeira. Eu, particularmente, tive um processo que eu percebi depois com o tempo, que foi muito mais um julgamento meu. Então, o que acontecia? Isso eu acho bem legal compartilhar. O que acontecia? Eu dizia para as pessoas assim, eu tenho uma formação em biologia, né? Quando as pessoas me perguntarem, olha, quando as pessoas me perguntarem, por que tu largou a biologia? Tu fez graduação, fez mestrado, por que tu largou a biologia para trabalhar com fotografia? Aí eu vou responder tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou seja, na minha mente, eu já me programava para responder um julgamento de alguém. E ninguém nunca me perguntou nada. Era eu que estava tentando aceitar que eu podia ter feito uma graduação de 9 anos, que eu podia ter feito um mestrado e que tudo aquilo ia só somar. Talvez não fosse somar em conhecimento específico para o que eu estava fazendo dentro da fotografia, mas ia somar com vivências, ia somar com relacionamentos entre clientes, ia somar de várias outras formas, né? Então, quando eu parei para pensar, mas ninguém nunca me perguntou isso, por que eu continuo justificando se eu tenho que justificar para mim? Né? Quando eu me dei por conta disso, as coisas elas começaram a fazer um pouco mais de sentido e eu comecei a caminhar com um pouco mais de leveza nos ombros, porque para mim, até então, eu teria que argumentar com a minha família, eu teria que argumentar com os meus professores, eu teria que argumentar com as pessoas que me ajudaram a crescer enquanto na minha formação acadêmica. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que conhecimento, ele nunca vai embora, e a gente sempre consegue somar. Então, quando eu consegui me fazer entender que o julgamento não era dos outros, que o julgamento era meu, aí eu comecei a fazer as coisas com mais tranquilidade, né? Realmente, né? Muitas vezes a cobrança, ela sempre inicia com a gente, né? Ela sempre inicia... a gente já fica pensando, o que eu vou dizer para minha família? O que eu vou dizer para os meus amigos? O que eu vou dizer para as outras pessoas? E esses medos, às vezes, tomam conta, né, das pessoas e fazem com que elas deixem de lado, de repente, um sonho ou alguma coisa que elas gostem muito, né? Em função desses medos, né? E às vezes as pessoas nem chegam a perguntar, né? Às vezes a gente vai se preparando, se preparando, se preparando, deixa de fazer para evitar esse confronto com a pessoa, de ter que explicar, e na verdade ninguém vai perguntar. E se alguém perguntar, quando alguém perguntar, a gente tem que responder, ué, porque eu quis, porque era o que me fazia bem, porque é algo que eu quero fazer agora no momento. O problema é que a gente espera. É o que eu falei antes, o problema é que a gente espera o momento certo para fazer as coisas, e o momento certo e perfeito não vai existir. A gente precisa, às vezes, ir arriscar. Sim. Isso é verdade, né? E na fotografia, assim, agora já falando um pouquinho mais, quando você já estava na fotografia, teve algum curso específico que você precisou fazer depois de sentir, bom, agora eu vou trabalhar com fotografia? Ou, na realidade, você já tinha feito tantas vezes para a família, para os outros amigos, era algo tão natural em ti que você não precisou, de repente, fazer alguma especialização, alguma coisa assim? Você teve alguma formação nessa área? Conta para nós como é que foi esse início. Fotografia é uma coisa muito prática, né? E tanto que hoje eu dou aula no Senac de fotografia e eu sempre digo isso para os alunos: fotografia é uma coisa extremamente prática. Então a gente não adianta ficar só na teoria, porque tem que praticar. É o olho, né? A gente treina o olho. Não adianta ter um equipamento legal se o nosso olho não está treinado. E então, assim, eu acho que o fato de eu já ter feito muita coisa, e como eu falei lá no início, tá ligada com essa questão de artes, gostar de fazer as coisas, de criar, né? Eu acho que isso me facilitou um pouco. Talvez se eu tivesse começado do zero, eu teria um pouquinho mais de dificuldade para talvez ingressar no mercado. Mas como foi uma coisa que eu já fiz despretensiosamente e isso acabou chamando a atenção das pessoas, foi o meu trabalho que já começou a chamar atenção, né? Então, a partir daí, eu comecei a entender qual que era o público que eu queria atender, né, Jo? Sim. Então, de início, o que eu fiz? Eu pensei o seguinte, pensando no financeiro, né? A gente sempre se assusta com o financeiro. Bom, eu tenho que ver como é que eu vou trabalhar. Eu acho que é geral isso, né? Eu acho que não é novidade para ninguém. Sim, é verdade, né? Então, a gente tem que pagar boleto. Então, quando eu... Exatamente, todo mundo tem conta para pagar, né? Então, quando eu comecei a pensar, bom, eu tenho que me organizar financeiramente, né? Pensei assim, vou sair do meu trabalho, né? Vou ter ali o valor de acerto e tal, eu tenho que pensar para onde é que eu vou direcionar isso. Aí, o primeiro investimento que eu fiz foi... Eu fiz 2 cursos, na verdade. Eu fiz um curso de newborn e um curso com o curso Vitamina V, que é com os irmãos Vanassi, que aí sim eles explicam, assim, eles dão uma geral sobre, desde o início da fotografia, quem nunca pegou uma câmera na mão, até quem quer começar a pensar um pouco mais a fundo e organizar as finanças, marketing, tudo isso. De uma forma bem específica em cada módulo,
e ao mesmo tempo bem objetiva, sabe? O que a gente precisa para começar a se mexer e depois, aí sim, se especializando em cada segmento. Então, a primeira especialização que eu fiz foi pensando justamente nas minhas clientes. Eu falei para ti que eu comecei a fazer fotografia de gestante, né? Eu digo que o meu dodói são as gestantes, porque foram as primeiras que eu comecei a fotografar. E aí, o que acontecia? Elas, às vezes, me perguntavam assim, tu faz newborn? Né? Para quem não conhece, newborn é fotografia de recém-nascido. E elas me perguntavam, faz newborn? E eu dizia, não faço, porque eu sei que é uma fotografia bem específica, tem que ter um cuidado, né, bem específico e tal. Só que acabou que muitas gestantes começaram a me perguntar e eu não podia oferecer isso. E aí a praticidade terminava, né? Fazia o ensaio gestante e depois não conseguia, tinha que encaminhar para uma outra pessoa porque eu não conseguia ajudar a minha cliente. Exatamente, e aí a gente acaba dificultando, eu diria, né, a vida do cliente. Tu tem que resolver o problema do cliente, tu não tem que trazer mais dificuldade. Então, aí o primeiro curso que eu fiz foi em 2018. Eu comecei a fotografar lá acidentalmente, né, em 2017. O primeiro curso que eu fiz foi em 2018, de newborn. Então, eu morria de medo de pegar criança no colo. Aí, na mesma época que eu fiz o curso de newborn, apavorada, logo depois nasceu a minha filhada. Então, eu comecei todo esse processo também de um outro medo, né? Porque eu estava entrando num outro mercado dentro da fotografia, que para mim ainda era um pouquinho estranho. Mas ok, fui lá, fiz o curso, dei de presente o ensaio para uma pessoa com essa explicação que eu tinha que praticar e etc. E aí comecei a fazer newborn também. Então, em 2017 eu comecei a atender gestantes, em 2018 eu comecei a atender newborn. E aí, em 2019, quando eu já estava com um pouquinho mais de certeza que eu queria mudar, né? Eu queria fazer do meu plano B de final de semana o meu plano A. Eu fiz o curso do Vitamina V, que aí eu acho que foi um ano e pouco, um ano e meio, com bastante aula online, mas explicando muito isso de interação com o cliente, aula de direção, todas as coisas que eu sabia na prática, mas que eu não tinha ainda a teoria. Então, foram duas especializações, assim, aqui foram essenciais para eu dizer, ok, agora eu consigo dar o meu primeiro passo com mais confiança. Sim. Então, na realidade, assim, foi um caminho percorrido aí, não tão de um momento para outro, mas foi algo bem pensado, e chegou um momento em que o teu plano B, na realidade, tinha que ser o plano A, né? Porque as pessoas começaram a ir te Isso. pedindo, né? Mas o legal, assim, ó, que eu acho legal colocar é que, como eu falei várias vezes do não existe o momento certo, né? Perceba que em nenhum momento eu parei de fazer aquilo que eu queria fazer funcionar para esperar terminar o curso, para fotografar, esperar terminar não sei o quê, sabe? Eu continuei buscando especialização e continuei trabalhando em foco para, sabe, alimentar isso aí, não parar claro, eu tinha um outro emprego, né? Sim. Eu tinha a minha CLT lá, garantidinha, bonitinha, que estava me dando segurança. E a partir da CLT eu comecei aí a entender o que eu tinha que investir antes. Comecei investindo assim, né? Investindo em curso para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí fazer, que nem tu disse, o meu plano B virar o meu plano A. Sim. Não, isso é bem importante, né? Até para quem está assistindo e está começando e não sabe muito bem o que fazer, às vezes realmente ainda está na CLT, está trabalhando num lugar. Então, pensa aí, né, uma dica, né? Pensa aí no que tu gosta de fazer, se é algo que você sente que seria algo de paixão que você faria com muito prazer e que poderia ser monetizado, digamos, né? Então, para começar a pensar e o que eu preciso fazer primeiro, mas aos pouquinhos e dando os passinhos, né? Para começar, né? E sabe, Jo, olha só, teve recentemente uma amiga me disse assim, eu ainda não sei no que eu sou boa, né? Na vida, eu ainda não me encontrei na vida. Eu disse assim, tu já tentou prestar atenção no que as pessoas te dizem? No que as pessoas pedem? As pessoas pedem geralmente para eu maquiar elas. Eu digo, então, tá aí, se é uma coisa que tu gosta de fazer, continua trabalhando e vai fazendo uns testes, vai de vez em quando, né? Vai ali fazendo uma maquiagem aqui, lá, daqui a pouco tu descobre que é eu não diria um sonho, né? Mas tu descobre que é uma habilidade que está adormecida e que tu pode vir a transformar num sonho que tu está realizando, numa coisa que está te fazendo bem, numa coisa que está te trazendo mais resultado, um resultado diferente do resultado financeiro, né? E assim, é uma outra coisa que eu acho também bem legal falar, que é essa questão financeira. Não vou dizer que eu consegui equilibrar de imediato, logo que eu entrei no trabalho, né, na fotografia, que eu consegui equilibrar tudo ali e eu passei recebendo a mesma coisa que eu recebia com CLT. Sim. Mas aí eu tinha pensado que eu recém tinha saído, tinha o valor do acerto, que eu podia, né, Sim, me dar uma tranquilidade, assim. Que aquilo podia me dar um respiro.
demorou, assim, para eu conseguir ganhar a mesma coisa que eu estava ganhando ou um pouquinho mais. Eu passei os primeiros meses ali meio que... E assim, eu comecei a trabalhar com fotografia, voltei para Bento, entrou pandemia. Ah, Começou a pandemia em seguida. Então, eu tive... Por um lado foi bom, porque eu comecei a me organizar em casa, né? Entender o que eu tinha que fazer. E por outro lado foi aquilo, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que vai acontecer? Mas, assim, às vezes a gente tem que confiar no que a gente, né, no que a gente quer e passinho por vez a gente vai conseguindo, vai adquirindo experiência, vai adquirindo vivência, vai compartilhando experiência com outras pessoas e quando percebe tá tá no tranquilo. topo já, ou pertinho do topo. Sim, aí como a Angie compartilhou, né? Às vezes as coisas acontecem por acaso, né? Ela compartilhou ali que com ela foi assim, né? A Angie que vai ser a nossa convidada da próxima semana, ela e a Ruby, a sócia dela, né? E, e é isso aí, né? Aos pouquinhos a gente tem que se organizar. A pandemia, acredito que pegou muita gente de surpresa mesmo, né? Muitas pessoas não estavam esperando, muitas pessoas estavam iniciando uma nova carreira, um novo empreendimento, né? E algumas pessoas conseguiram sobreviver a isso, outras não, né? Infelizmente, mas às vezes as coisas acontecem e a gente não. São coisas que não dependem de nós, né? Então, tudo que tu tá compartilhando aí conosco, a grande maioria, muito disso dependia de ti também, de tu ir buscar aquele conhecimento que te faltava, que tu sentia que estava faltando para começar a fazer um trabalho cada vez melhor, né? Exatamente. É, A pandemia, acho que ela fez muita gente se reinventar. E eu acho que, por um lado, foi bom porque muitas pessoas passaram a pensar, ficar em casa, né? Meio que sem opção do que fazer, e passaram a pensar um pouquinho mais em si e no que fazia bem para cada um, né? Não naquela rotina que a gente tem de sair, porque alguém nos disse que a gente tem que se formar, trabalhar na área, né? Ter um dinheirinho legal ali, depois fazer isso, aquilo, aquele outro. Não, a rotina ela é inimiga da criatividade. Esse tempo que eu acho que a gente teve em casa para ficar paradinho fez a gente pensar em muita coisa, né? Desenvolver muita a parte criativa do nosso cérebro. não que haja algum problema também, né, com quem continua trabalhando na sua formação, escolheu também, né, porque não existe algo que diga assim, isso é certo, isso é errado, não. O que te faz feliz, né? Acho que é isso Exato. também, né? Se isso está te satisfazendo, se isso te faz bem, né? Eu acho que também a formação, quem trabalha numa área específica, né, isso também é bacana, né? E... Com certeza. Até porque a história que a gente cria antes, se a gente eventualmente vai mudar, né, de segmento, enfim, de profissão, a familiaridade que a gente vai criando com o que a gente faz antes é o que nos constrói como humanos no momento que a gente resolve mudar de opinião. Então, não existe, é quem falou, não existe certo ou errado, existem momentos. Às vezes a gente sente a necessidade de mudar e a gente não tem que ser escravo do medo, a gente tem que, ok, pensar, planejar um pouquinho, né, para dar aquela segurança, mas não dá para ser escravo do tem que ser assim porque alguém um dia me disse que tem que ser assim. A gente pode mexer, né? Sim, isso é verdade, né? Uhum. E hoje, sim, na fotografia. Olha a Angela ali falando, ó. Foi em função de uma pandemia que eu estou fazendo o que eu amo. É exatamente. Sim, isso é bem o que a gente comentou antes, né? Houve vários despertares aí nesse meio tempo, né, de pandemia. Né? Assim, atualmente, assim, quais são os públicos que tu atende na fotografia? Tem algum público específico? Ou tu atende todos os públicos? Como é que tá sendo para ti? Eu faço mais família, né? Então eu costumo, porque eu acho que isso me traz uma conexão com o cliente que acaba virando amigo depois, né, com o tempo. Então, para mim, são essas vivências que agregam muito. Bem provavelmente por isso que eu me senti tão abraçada no nicho da família. Então, o que eu costumo fazer? Fazia mais uma vez, tá? Hoje em dia não tem mais muita procura, no meu caso, para chá de fralda. Hoje em dia acho que é mais chá revelação, né? Chá de fralda, então eu pegava desde o início ali, desde a programação. Chá de fralda, depois pegava gestante, aí fazia newborn, quando comecei a atender newborn, e depois eu faço todo o acompanhamento. Então, e para mim, claro, né, cada um vai ter o seu nicho preferido, mas para mim, ver a criança crescendo, ver os meus pequenininhos crescendo, às vezes eles não entendem o que está acontecendo. A gente vai lá, faz as fotos, eles não entendem o que está acontecendo. Mas aí chega lá no sexto mês, no nono mês, quando eles estão fazendo quase um aninho, e a gente chega e eles reconhecem. Eles reconhecem a voz, eles reconhecem que a gente está lá para fazer bagunça. Isso é muito gratificante, assim, a gente ter esse retorno, não dos pais, às vezes, a gente tem o retorno da criança, sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de atender família. Então eu digo que eu faço fotografia de família, pego todo esse nicho desde o início, né, gestação, até um aninho, aniversário, até uns 7 aninhos. Sim. Mas eu faço algumas outras coisas também, Jo. Eu faço ensaio feminino, porque eu acho muito importante a gente ter essa visão do empoderamento feminino, e às vezes a gente consegue ver isso através dos olhos de outra pessoa, né? Então, quando eu fotografo mulher, eu procuro
exaltar os pontos fortes da mulher, que às vezes ela não sabe que ela tem. Verdade. Eu faço, também já fiz. Exatamente, então e assim, outro feedback muito legal, sabe? Nossa, eu me senti muito especial. Eu só exaltei as coisas que ela já tinha ali, eu não fiz nada além disso, sabe? Já fiz também casal, gosto de fazer bastante casal, fora gestante, né? Gosto de fazer bastante casal. Mas em geral eu gosto de fazer assim, retrato de família, sabe? Ver esse crescimento, essa construção da família. É o que mais me chama atenção e é meio que meu carro-chefe. Apesar de eu fazer newborn também, não é o meu carro-chefe. Os acompanhamentos são aqueles que eu tenho feito mais. Ah, que bacana. Até eu acho que a Angie comentou antes ali também que tu fizesse as fotos dela também, né? Do acompanhamento, depois algumas da família, né? Até ela depois pode compartilhar Eu fiz do a início, experiência. eu fiz do início lá na casa dela. Sim, Eu não me lembro se ela tinha 2 ou 3 mesinhos, não vou me lembrar. sim. Mas eu tenho as fotos aqui, né? E depois eu fiz lá daí no espaço que eu faço os mini ensaios, né? Aí eu montei um cenáriozinho pra ela de um aninho, todo rosinha, que coisa mais linda. Natal também acho que a gente fez. Sim. Minha memória já não me ajuda mais muito, né? Mas eu fiz acho que uns três. É. Não, O HD do computador, o meu HD não é tão bom quanto o HD do computador, né? Minha memória já não é tão rapidinha. sim, verdade. Antes tu comentou, né, que o teu ideal era fotografia de casamento, né? Tem algum outro nicho ou algum outro público que tu pensa mais futuramente em atender? Se essa questão ali do fotografia de casamento é algo que agora te desperta ou ainda com o que tu já faz hoje, tu acha que já está completo, assim, o teu portfólio? Eu vou te dizer que assim, ó, eu acho lindo fotografia de casamento, de formatura, de 15 anos, mas eu acho que pra mim é uma coisa que me desgastaria demais. Então, sabendo que eu consigo entregar, né? Sabendo que o que eu consigo, tudo que eu consigo entregar do meu trabalho, no caso de um evento assim um pouco mais intenso, né? Que a gente sabe que casamento começa lá de tarde, vai até madrugada, formatura é a mesma coisa, né? E também considerando o fato de que a gente tem que, às vezes, trabalhar com um fotógrafo assistente, tudo isso, eu gosto mais dessa proximidade, sabe? Então, não está, pelo menos por enquanto, não está nos meus planos trabalhar com grandes eventos, assim, de formatura ou casamento ou 15 anos, né? Os eventos maiores. Mas tem um nicho que eu tenho muita vontade de atender, que eu tô pensando já em começar a bolar algumas coisas assim, é uma coisa que eu tô construindo, que é fotografia pet, Ah, que não deixa de ser fotografia de é família, verdade. né? Porque hoje em dia existem, claro, existem as mamães de bebês, existem as mamães dos filhotinhos de 4 patinhas, então a gente tem que agradar todo mundo. E eu percebo assim que tem algumas mamães que elas me dizem, mas eu posso fazer foto com meu bebê e eu posso fazer foto junto com o meu cachorrinho? Gente, faz parte da família, né? Então, Muitas vezes o filhinho é o filhinho de quatro patas, né? Então, não é parte da exatamente. família, né? Até vejo aqui em casa também, né? A minha pequena de quatro patas era a Pichula, né? Era a minha filhinha até chegar o Nicolas, que é o meu bebezão agora, né? Mas ela continua fazendo parte da família, né? Inclusive fizemos algumas fotos com ela junto, justamente porque ela fez parte da nossa vida, né? Até então, Todos, todos os momentos, eu né? compartilhando Exatamente. também, né? Que é uma tendência muito grande ali no mercado, né? O pet, isso é verdade, né? Uhum. Bastante mesmo. E eu espero que tu consiga em breve já iniciar com as famílias Vamos planejar. também, né? Quem sabe a gente conversa mais adiante, né? Temos uma mini modelo de quatro patas aqui em casa também. Já sei, já tô sabendo dessa história, já tô sabendo. Quem sabe aí na Páscoa, vamos ver, tem um cenário montadinho de Páscoa, quem sabe a gente coloca umas outras orelhinhas, vamos ver. Vamos começar a pensar. Então, assim, olha, eu vou só dar uma pausa bem rapidinho aqui nas nossas perguntinhas, né, na nossa conversa, para comentar a respeito do sorteio. Então, assim, toda semana a gente vai fazer 3 lives e nós vamos ter uma sequência de 3 números para a pessoa anotar. Então, anota aí que agora vai sair um número. E no final da terceira live eu explico certinho para vocês como é que vai funcionar o sorteio. E o importante é que vocês acompanhem as outras lives também para anotar os próximos números que virão, né? Então, Cibele, diz aí um número para nós, eu vou anotar aqui também, né? E quem estiver aí nos assistindo, anota o número, né? Para ser o primeiro do sorteio que a gente vai fazer depois Na da sequência. sequência. Isso aí. Qual número você nos diz, Cibele? Número de hoje é o número Ó, 8. número 8. Então, ó, já vou anotar aqui o número 8 na minha sequência. Não vou poder participar, vou ficar muito triste, porque serão coisas lindas, mas eu vou ficar muito feliz. A gente vai participar ativamente, né, Jo? Isso, A mas eu vou gente vai ficar muito participar feliz. Vou presenteando. ficar muito feliz, assim, com quem receber esses nossos mimos, né? Que com certeza vão ser de muito valor, assim, que vão ser entregues com coração, com certeza, né?
Com Então, certeza. quem estiver nos assistindo hoje, já anota o primeiro número da sequência para participar do sorteio. E o sorteio ele vai acontecer na última quinta-feira agora de março, né? Que nós não vamos ter uma live com convidados, e sim a gente vai fazer o sorteio na última quinta-feira do mês. É isso aí. E tem que ser os números em ordem, né, Jô? Tem que Número na ser. ordem. O primeiro número, então, que a gente anotou hoje é o número 8. Anota aí e 8. aguarda na semana que vem para anotar o próximo número da sequência. É isso aí. Então, Sibeli, falando um pouco mais agora da parte, não digo burocrática, mas a parte do marketing, a parte que, porque agora, né, a gente está no marketing digital, é muita rede social, é muito conteúdo digital, depois da pandemia em especial, né? Então, assim, eu vejo que tu posta bastante coisas lindas, maravilhosas, e que tu tem de certa forma, uma sequência de postagens. Conta aqui para nós como é que é a tua parte, a tua estrutura de redes sociais, assim, marketing digital? Tu tem alguém que posta para ti? Tu contratou alguém? Tu fez algum curso, alguma coisa para te auxiliar nessa jornada digital? Então, na verdade, aquele primeiro curso lá, o segundo curso que eu falei pra ti que eu fiz, que foi do Vitamina V, ele já dava uma base bem legal dessa questão de marketing digital. Principalmente esse ponto que tu focou na questão da frequência, né? O que não é visto não é lembrado. Então, a gente está trabalhando ali sempre para ser visto. Porque hoje a nossa vitrine, querendo ou não, é Instagram, né? Principalmente Instagram. Verdade. Eu tenho uma pessoa, na verdade não tenho uma pessoa, eu tenho alguém que me ajuda nas postagens que chama-se Estúdio de Criação. Sou eu e ele e eu. Somos essas duas estúdio de criação. Por quê? Porque eu entendi que eu sou uma pessoa que gosta de cronograma, eu gosto de ter uma certa programação, pelo menos na semana. Se eu não consigo no mês, eu gosto de ter uma programação na semana. Então, o estúdio de criação, ele me permite já programar o que eu vou postar nessa semana. Enquanto eu postei, já programei o que eu vou postar naquela semana ali, eu já estou pensando o que eu vou fazer na próxima. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho um mês, por exemplo, que eu tenho vários ensaios, né? Seguindo essa frequência, seguindo esse meu cronograma, eu já vou deixando todas as fotos que mais me agradam, mais ou menos separadinhas. Porque aí eu já sei o que eu vou fazer nos próximos dias. Porém, né, essa história de eu presa, né, que a gente fala, não é empresa, é eu presa, porque a gente que faz somos nós conosco, né, nós e nós mesmas, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho no sentido de quando a gente tem um grande fluxo, tem momentos, pelo menos no meu caso na fotografia, eu tenho momentos no ano em que eu tenho um fluxo um pouco maior, que são as datas comemorativas, né? Então, Natal, final de ano, que o pessoal gosta de fazer foto de família, Páscoa agora e tal. Às vezes, essa frequência, ela falha um pouquinho, né? Por mais que eu tente manter uma certa continuidade, ela falha um pouquinho. Porque quando a gente trabalha sozinho, que é uma opção minha, né? Eu optei por fazer dessa forma, eu prefiro dar atenção também para as pessoas que me chamam no WhatsApp, para as pessoas que me chamam no direct. Então sou eu que respondo, não é ninguém que responde por mim. Se estiver conversando lá com alguém, sou eu que estou respondendo. Né? Eu prefiro dar uma atenção um pouquinho diferenciada quando alguém me pede um orçamento, ou uma coisa eu mando um áudio, né? Ou eu mando um vídeo, geralmente eu mando um áudio, converso, faço a pessoa ouvir minha voz. Então isso demanda, às vezes, um pouquinho mais de tempo. Mas eu prefiro trabalhar dessa forma do que, como o meu nicho, Jô, como o segmento da fotografia, ele é muito eu consigo trazer muito de volta o que eu senti no momento que eu estava fotografando. É muito importante que eu faça essa divulgação, né? Talvez se eu entregar isso para uma outra pessoa, eu não vou ter essa mesma essência. E talvez a pessoa que esteja enxergando essa publicação, esse marketing, a forma como isso está sendo divulgado, não consiga linkar aquilo que está na imagem com a Cibele pessoa, com a Cibele fotógrafa. Então, tá exatamente com a essência. Então, enquanto eu consigo dar conta, eu e o estúdio de criação, a gente se vira. Mas claro que, né, se aumentar fluxo e tal, bem provavelmente eu vou ter que ter a ajuda de uma outra pessoa para fazer, principalmente a questão das postagens. Mas é uma coisa que, assim, ó, acho que, como eu falei, conhecimento nunca é demais. Então, quando a gente começa a trabalhar, né, a mudar ali se tá na ideia mudar de profissão, já é legal que a gente comece de uma forma simples, mas já é legal que a gente comece a se mostrar na rede do jeito que a gente sabe. E aí isso vai aprimorando com o tempo e a gente vai crescendo com o tempo. Não precisa ser perfeito do início. O importante é a gente estar presente, né? Se mostrar ali no mercado. E pesquisando também, né? E vendo o que a gente pode agregar, mas não parar ou não pensar, não, quando eu tiver tudo bonitinho, organizado, eu vou começar. Não, porque aí a gente vai achar uma desculpa. Eu preciso de tal curso para começar. Não, mas agora eu preciso de outra coisa para começar. Não,
começa devagar, começa aos poucos, começa a mostrar, né, que tu tá aí para aquilo. E acredito que quando a gente começa a dar os primeiros passos, acho que o universo também ele entende, né, essa nossa vibração, esse nosso sentimento, do que a Vontade. gente É. gostaria, do que o nosso coração tá pedindo, e às vezes falta isso, falta começar, falta dar aquele primeiro passinho, mesmo com aquele frio na barriga, mesmo com aquele medo, né, que com certeza todo É. mundo tem, né, mas o importante é tentar dar o primeiro passo, tentar se mostrar. Acho que todo mundo é humano, às vezes a gente erra também, mas a gente erra alguma coisa Com aqui, mas certeza, né? vai pensando, bom, e eu tenho que ajustar tal coisa, então tu vai ajustar, agora eu preciso ajustar um outro detalhe, então, mas o importante é realmente começar, né, a fazer, para não deixar parado, às vezes, aquele sonho que tá ali, né? E são esses percalços do caminho que vão construindo a nossa identidade dentro do que a gente estiver fazendo, né? A gente sabe onde é que a gente tem que melhorar, onde é que a gente não tem que melhorar, onde é que a gente precisa daqui a pouco tentar mais uma vez. É isso que vai, até o erro, o próprio erro em si, é uma forma da gente entender o que está acontecendo ali, o que a gente precisa fazer para seguir, né? Sim, isso é verdade, né? Então, um grande amigo das redes sociais, né, das postagens, é o nosso querido estúdio de criação, né? Que eu fui apresentar ele há bem pouco tempo também. Eu tive uma dificuldade numa postagem, né? Até foi uma dica tua. E eu consegui fazer minha postagem através do estúdio de criação. E aí eu percebi que ele é uma ferramenta muito bacana, porque me permite programar a postagem, né? Às vezes tu imagina, vou postar todo meio-dia ou todo um tal horário e de repente acontece alguma coisa e tu não consegue postar naquele dia. Se já está programado, por isso dá importância também, então já fica aí uma dica da pessoa pensar no que pode fazer, talvez, para daqui a uma semana. Não precisa ser o ano inteiro, o mês inteiro, mas semana Uhum. que vem o que eu posso postar? Às vezes a gente não tem nada para postar hoje, mas está começando. Não, mas então vamos programar. Vou postar de tanto em tanto tempo. Falando nisso, assim, a cada quanto tempo, assim, tu costuma postar todos os dias? Uma, duas, três vezes por semana? É que como tu trabalha com fotografia, Eu tem já, mais material, né? Mas para quem não tem assim tanto material para postar, assim, qual seria a dica nesse uma das dicas o bom de a gente programar é que a gente consegue ter o nosso post lá no feed e ao mesmo tempo a gente consegue, já postou, a gente consegue trabalhar com stories, né? Que stories é a nossa vida, é o nosso dia a dia e às vezes é aquilo que vai nos identificar e trazer uma conexão com o nosso cliente, né? Mas uma das dicas que eu segui e que eu acho bem legal quem está começando a fazer esse teste, porque para mim funcionou muito bem, foi fazendo lá o curso dos Vanassi, que eles disseram assim, faça o teste por uma semana. Poste todos os dias, sem falhar nenhum, de segunda a segunda, por uma semana, todos os dias, e observa o que acontece. Aí depois, obviamente, tu vai entender qual que é a melhor frequência. Hoje, eu já fiz isso de postar todos os dias, tá? Hoje eu não posto todos os dias, porque nessa correria do dia a dia, às vezes o Instagram ele não consegue entregar todo o conteúdo que eu tô postando todos os dias. Tem pessoas que postam 3 vezes ao dia, tem pessoas que postam uma vez a cada, né? Mas é uma frequência que a gente tem que entender que está tendo retorno. Então, hoje, para mim, eu prefiro postar dia sim, dia não. Eu posto geralmente segunda, quarta e sexta. Às vezes eu falho, né? Não é muito perfeitinho, não gosto de nada muito robótico ali. Mas geralmente segunda, quarta e sexta. E aí no final de semana, quando eu tenho alguma coisa, eu tento fazer stories. Mas isso é um problema, porque aí eu me envolvo tanto no processo ali da fotografia que quando eu vejo eu tô indo embora e eu não peguei o celular na mão. Eu não fiz nada. Aí eu faço o quê? Faço foto da câmera, foto da foto. Só mostrar que eu estava de fato fazendo ali, trabalhando. Mas é legal, Jô, fazer esse teste, assim, ó, pra quem tá começando com as redes sociais, né? Sim. Separa ali uma semana de posts. Nem que sejam posts similares, separa uma semana de posts. E todos os dias posta. Não importa se vai ser no mesmo horário, se vai ser. Mas todos os dias posta. Não, é bem legal, assim, porque aí geralmente tu vai ter 1, 2 pedidos de orçamento, as pessoas vão começar a te enxergar e tu para um tempinho e depois tu posta de novo. Sim. Vão ter momentos também, dependendo do trabalho, né, que a pessoa estiver fazendo, vão ter momentos de mais movimento. Então, por exemplo, no meu caso, Páscoa, Natal, essas datas comemorativas aí sim, eu posto todos os dias para não perder esse tempo, né, eu tenho bastante material, então para eu não perder esse tempo dentro do... Não, para mim eu tô te ouvindo normal. Ah, tá, não, agora voltou. Acho que foi só uma pequena falha aqui. Sim. Uma caída na internet. Sim. Então, quando são essas fases, assim, de Páscoa, Natal, essas coisas, aí sim eu posto todo dia para conseguir fazer essas postagens dentro do período de comemoração, digamos assim. Sim. Mas se não, eu não faço todos os dias mais, não. Ah, que
que bacana. E aí tu comentou, né, as comemorações específicas, e antes tu comentou também a respeito de cenários, né? Tu tem um espaço, algum lugar que tu monta cenários para as pessoas? Tipo, se elas quiserem, vamos supor que nem tu dissesse ali no Natal e na Páscoa, pai, eu não fiz o acompanhamento contigo, eu não fiz a foto do gestante, nem o newborn, nem nenhum outro acompanhamento, mas eu quero fazer uma foto específica de Páscoa, um exemplo que agora está chegando a Páscoa. Como é que funciona se a pessoa quer fazer uma foto contigo? Agora, geralmente, eu faço na casa do cliente, tá? Então eu levo, converso antes ali, vejo qual que é a localização, se mora em Bento, né? Eu até atendia mais fora, mas agora para mim acaba sendo um pouquinho inviável. Então, quando a pessoa mora em Bento, eu até faço essa movimentação. Os acompanhamentos eu fazia mais, né? Agora deu uma diminuída, mas geralmente eu ia até a casa do cliente. Eu acho um pouco mais fácil manter a criança no ambiente natural, né? Não ter esse movimento de vai para lá, vem para cá. Tem algumas crianças que adoram passear, né? Nicolas adora passear. Nicolas Tem algumas crianças que adoram passear. Fica super feliz, fica agora Então, tá na fase de querer conversar um pouquinho, então ele fica querendo conversar comigo, eu dirigindo às vezes, ele lá me olhando pelo espelhinho e querendo e tu conversando com ele. quando não dorme, né? Quando as viagens são mais É, longas, aí ele fica com soninho e dorme. então tem isso, né? Às vezes eu sempre converso, às vezes o cliente prefere que eu vá na casa, às vezes eu faço no meu espaço. Eu fazia num quartinho que eu tinha no apartamento, mas eu comecei a achar ele muito pequeno. Então agora, como está nos meus planos, né? Não é uma coisa para logo, não é uma coisa imediata, mas está nos meus planos montar um espaço, um estúdio. Eu estou usando a casa, no momento, a casa dos meus pais. Então, os meus pais moram em outro bairro, né? Eles têm uma casa de 2 pisos. E aí, quando eles fizerem essa mudança para a parte de cima, pretendo montar o meu espacinho ali embaixo, né? Um mini estúdio ali embaixo. Que legal, que bacana. Então a gente vai ter novidades aí em breve na Mais Sibeli espaçoso, Fotografia, né? daí eu monto ali. Isso. Sim. Que bacana, que bacana. Daí eu monto lá no espaço no espacinho esse que não é um estúdio ainda, né? Deixo ele montadinho ali, tipo agora na Páscoa. E aí deixo ele um mês, geralmente, montado. E aí quem tem interesse vai lá e faz. Tô divulgando, inclusive, já. Só olhar lá. Que bacana. Então, realmente, nós fizemos as fotos do Natal e realmente, assim, foi um cenário bem bacana, um cenário bem acolhedor. E quem tiver interesse já dá uma espiadinha e já marca, né? Porque são poucos dias, né? Porque geralmente é naquele mês, né? Da data comemorativa, né? Então, quem quiser fazer uma foto especial aí de família com a Cibele, já entra em contato agora para não perder a data, né? Próxima semana eu já tenho um modelinho aí que eu chamei para fazer as primeiras fotos para o pessoal ver o cenário com uma criança. Então, na próxima semana eu já vou começar a divulgar o primeiro neném coelhinho no cenário de Páscoa. Isso vai ficar uma gracinha, com certeza. Então, Sibeli, agora sim, para a gente inspirar também um pouquinho mais essas mulheres ou essas pessoas que estão nos assistindo, né? Que a gente tem homens também que estão nos assistindo. O que tu poderia dizer? O que tu poderia compartilhar? Algum conselho, alguma dica para inspirar essas pessoas que elas estão querendo iniciar algo novo, ou que elas estão no início, ou estão com algum perrengue, de repente querendo desistir, que estão nessa transição de carreira. O que tu pode compartilhar conosco, assim, para inspirar essas pessoas a persistirem nesse sonho? Eu acho que a gente tem. É inevitável que a gente vá ouvir pessoas nos dizendo não vai dar certo, tu tem certeza, não é arriscado, né? Comentários assim, eu não diria negativos, mas comentários que eles vão alimentar a nossa insegurança. É inevitável que a gente escute isso, né? E às vezes de pessoas bem próximas da gente. Mas é opcional a gente ouvir isso ou não e absorver. Então eu acho que assim, todo mundo tem o direito de se expressar, mas ninguém tem o direito de interferir no que faz a gente bem. Porque quem está lá atuando, quem está recebendo feedback, quem sabe se o que está fazendo é bom ou não para si, somos nós. Né? Então, no fim das contas, quem está falando para a gente, é arriscado, não vai dar certo, tu tem certeza? É só um comentário, né? Porque na prática é a gente que vai estar ali de frente com o que tiver que acontecer, o que a gente tiver que fazer e se reinventar e aí por diante. Então, eu acho que o primeiro conselho que eu daria é que a pessoa trabalhe para não se julgar, né? Para não fazer isso que eu fiz. E tente entender que é normal, é natural que a gente tenha esse primeiro julgamento, mas que também faz parte do processo, né? A gente tem que aceitar essa nossa insegurança, mas não pode viver ali com ela. Né? A gente tem que arriscar em algum momento. Como tudo na vida, a gente arriscou e às vezes a gente esquece. Um segundo conselho é ter perto da gente as pessoas que nos impulsionam, né? Não as pessoas que
daqui a pouco já têm dúvidas sobre o que estão fazendo, se estão felizes com o que estão fazendo e acabam espelhando, inconscientemente, acabam espelhando essa insegurança na gente. Então a gente tem que dizer assim, sim, eu acho que vai dar certo. E se não der certo, gente, eu tenho uma vida inteira testando e encontrar o que vai fazer, o que vai dar certo para mim. O que dá certo para Jo, talvez não dê certo para mim, o que dá certo para mim, talvez não dê certo para Jo. Então, ninguém tem o direito de dizer pra gente que não vai dar certo. Sim. E mais, assim, hoje eu tenho muito, muito, muito apoio da minha família inteira. Mas no início, eles também se questionavam. No início eles tinham medo. Nossa, mas tu vai fazer duas coisas. Tu vai largar teu emprego e tu vai voltar pra Bento. Tu vai voltar pra tua cidade e tu ainda não tem nada. Eu digo, não, eu tenho. E mais, Jô, até hoje, eu escuto algumas pessoas me dizendo assim, tem um concurso. Tem um concurso em tal lugar. Tem uma vaga em tal lugar. Eu digo, mas gente, eu já trabalho, eu já tô fazendo. Então, assim, não é por mal. Mas a gente tem que ver como é que a gente absorve essa informação. Então, hoje eu escuto, eu dou risada e digo, mas eu já trabalho, eu já faço foto. Eu já tenho, não preciso mudar. Mas obrigada por lembrar de mim. E pronto. E é isso. Eu não alimento, eu não fico me perguntando, ai, mas será que eu fiz a escolha errada? Óbvio que a gente vai ter dias difíceis, óbvio que a gente vai ter dias mais fáceis, mas os dias mais fáceis são aqueles que vão dar gás pra gente lembrar que os difíceis também passaram e vão continuar passando. Então, é assim, manter perto da gente pessoas que nos façam, né, evoluir, pessoas que nos impulsionem, não pessoas que nos tragam mais dúvida, porque de dúvida a gente já tem as nossas, né? Não precisa mais. Sim. Basicamente é isso, eu acho que é a vida inteira, né? Não no profissional, mas no pessoal também é a vida inteira isso. Sim, não, isso é verdade, né? Até a Emilene anotou ali, né? Né? Tem um concurso, é fogo, né? Porque realmente, às vezes, as pessoas olham de fora e pensam, não, mas como é que ela tá trabalhando com alguma coisa por conta? Ela precisa ter uma estabilidade, né? E às vezes é isso. O medo das outras pessoas acaba meio que querendo vir para nós, né? E a gente tem que dizer, não, peraí, eu já tô num caminho, né? A Emilene, que fez esse comentário, agora tá comentando ali, ó, larguei meu emprego público há quase 5 anos já. Ela era PM, né, Emi? E hoje ela trabalha com fotografia também. Então, são extremos totalmente diferentes. Mas são aprendizados, é o que faz ela feliz, é o que me faz feliz também. E assim a gente descobre como viver de uma forma mais leve, né? Sem aquela pressão. Isso é verdade, né? Não, mas que bacana. Que bacana tu ter compartilhado. Guarda municipal. Milene, a tua experiência também, né? E às vezes, quando é um cargo público, as pessoas olham com mais espanto, né? Meu Deus, o cargo público seria algo mais garantido, digamos. Por causa da estabilidade, né? É por causa da estabilidade. E aí a pessoa, às vezes, né, muda para alguma outra coisa. E realmente, a gente tem que tentar fazer o que nos faz feliz. Se a gente ainda não está fazendo o que a gente gosta, se a gente já sabe o que gostaria de fazer, mas ainda não está conseguindo fazer, continue fazendo bem o que está fazendo hoje e planeje para, em breve, começar a fazer o que faz sentido, né? Isso aí, exatamente. Melhor conselho. Verdade. E até eu ia comentar, né, quem está nos assistindo, se tem alguma pergunta. Não sei se Beli, você terminou ali nos aconselhamentos e dicas, ou se você tem algo a mais para complementar. Não, acho que não tem conselho melhor que esse. Mantenha perto de ti as pessoas que te fazem evoluir, as pessoas que te fazem sempre, que te ajudam a tu se impulsionar, né? Eu acho que não tem melhor conselho do que esse. Sim, ter foco e persistência, né? Como a gente está comentando ali, né? E sempre seguir, né? Até vou abrir se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, algo que gostaria de saber aqui da nossa convidada Cibele, né? Eu vou abrir um espaço para quem está nos assistindo. Se querem fazer alguma pergunta, que a gente já está meio que indo pro finalzinho da nossa live, não sei exatamente quanto tempo já estamos aqui nessa conversa gostosa. 1 horinha e uns 10 minutinhos já. Então a gente abre para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer da nossa convidada. E senão a gente, né, vai se encaminhando aqui pro final da nossa conversa, que foi maravilhosa, né? Até vou. Que delícia esse monte de coraçãozinho, gente. Eu tô vendo um monte de coraçãozinho aqui. Eu tô vendo também, tô super feliz, assim, por ter todas essas pessoas que nos acompanharam, né? Então, olha ali, ó, tem. Olha ali. Comercial Futura. De 0 a 10, quanto ela está hoje onde ela desejava estar? Eu acho que eu nunca vou dizer 10, porque eu acho que se em algum momento eu disser 10, eu vou parar de trabalhar para melhorar. Então, eu acho que assim, eu tenho muito para melhorar e eu sou uma pessoa extremamente modesta, então eu nunca vou me dar dizer que tá ok, eu sempre vou dizer que eu preciso melhorar um pouco mais, mas eu diria assim, ó, a vida me surpreendeu em muitos quesitos, eu ainda quero fazer algumas coisas na minha vida, ainda quero, né, de repente partir para outros nichos, mas eu acho que um 9 tá
Assim, ó, tô extremamente feliz, tô extremamente realizada no que eu tô fazendo e acho que não tem a resposta, uma resposta melhor do que essa, assim, estou realizada, estou completa e tô feliz com o que eu tô fazendo. Sim. Acho que a Angie também postou ali uma pergunta, né? Pedindo Sim, quanto tempo você demorou para começar a ter o seu retorno financeiro, né? O teu retorno esperado. E também se deixa eu pretende ver dar aqui. algum Ah, curso de sabe, fotografia. São as duas perguntas da Angie. então, vamos ver. Quanto à questão do retorno, quanto tempo eu demorei para ter um retorno financeiro, eu não vou saber dizer ao certo, porque como eu falei, assim, ó, eu voltei para Bento, né, em 2019, e logo em seguida começou a pandemia. Então eu fiquei aqueles primeiros meses ali entendendo o que eu ia ter que fazer. Aí teve, eu acho que eu vou te dizer assim, ó, uns 6 meses para eu começar a ter pessoas me procurando e não serem os mesmos clientes que eu já tinha, assim, não prospectar novos clientes. Então, esse tempo eu demorei um pouquinho ali, uns 6 meses para eu começar a ter clientes me procurando que eu ainda não conhecia. Mas para ter o retorno financeiro, eu diria assim, ó, equilibrado, né? Mais ou menos ali o que eu recebia com CLT, eu acho que foi um ano e pouquinho. Mas aí, assim, ó, não parei, continuei, né? Talvez eu não estivesse investindo muito em equipamento, investindo muito em curso naquele momento, porque eu sabia que eu tinha que ter um pouquinho mais de cautela, mas eu estava investindo em post, né? Nem que eu tivesse que pegar ali coisas que eu já tinha feito antigas, eu estava me mostrando, eu tinha que aparecer como se eu estivesse fazendo trabalho, e assim começaram a vir novos trabalhos. E a partir daí, mas não vou saber dizer assim, ó, exatamente quanto tempo foi, porque não é uma coisa que eu tenho um marco para isso, assim. Sim. É, bem. Acho que tem outra Na pergunta, né? verdade, eu acho que ali da Comercial Futura ela fez um comentário bem importante, né? Que quando você está feliz, você entende que o dinheiro não é o objetivo e sim uma consequência, né? Acabam surgindo. Então, eu Exatamente. acho que as coisas vão acontecendo e como tu disseste, não parar, é foco, é persistência, né? Como as outras pessoas compartilharam aí conosco antes, né? Então, é persistir, pensar em estratégias para continuar se mostrando, né? A Angela também colocou aqui, perguntou se pretendia algum curso online, né? Isso. No momento, por enquanto não, porque eu estou dando aula no Senac, então a gente são 60 horas, né? Dá 2 meses e alguma coisinha. Então, no momento eu não tenho tempo para pensar em organizar um curso online. Eu até pensei já em fazer alguma coisa mais no Instagram, destaques, dicas, mas não é uma coisa que eu consigo, assim, ó, ter tempo para fazer essa programação que eu queria. Eu vou conseguir fazer uma coisa hoje, uma coisa daqui a algum tempo, e aí essa falta de constância vai me dar um nervosinho, porque eu me conheço. Então eu prefiro já ter Desistir, né? Que querem a próxima etapa e aí de repente foi uma agora, outra só mais adiante e às vezes a pessoa realmente precisa daquela plataforma, Exatamente. né? Exatamente. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Eu acho que é isso mesmo, ó. Agora são só comentários. É isso, gente. A questão financeira, na verdade, é o que sempre vai assustar. Mas isso que o Comercial Futuro ali comentou sobre a gente, às vezes, esquecer um pouquinho dessa questão financeira, aconteceu quando eu comecei a dar aula no Senac. Sabe? A gente sentou, acordou, quanto é que ia ser e tal, certinho. E o primeiro mês passou e eu esqueci. Eu esqueci de conferir se eu tinha recebido. Eu esqueci, porque era uma coisa que estava me fazendo tão bem, compartilhar aquilo, aquelas vivências com as pessoas, que eu esqueci. Claro, né? Eu fui lá depois e eu vi que estava tudo ok, mas eu esqueci de conferir. Então, quando a gente entende de fato que o que a gente está fazendo é o que a gente gosta, o retorno financeiro Sim, ele muda. Talvez ele não vire uma prioridade. Ele é importante, mas ele não é sim, a nossa primeira coisa que a gente pensa. sim. É verdade, né? Como a gente falou também, né? Coração e amor pelo que se faz, né? Isso acho que é o principal, né? Então, acho que é isso, Isso né, aí. Sibeli? Se mais ninguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, né? Eu vou agradecer aqui a tua disponibilidade, o teu tempo, por tu ter compartilhado Imagina, eu que essa agradeço. história linda, né? Quem ainda não segue a Cibele, então entra ali no Instagram, Cibele Tremea Fotografia, assiste não, desculpe, segue ela, né? Acompanha o trabalho, quem quiser fazer fotografias com ela, né? Acredito que já podem entrando em contato ali pela rede social mesmo, né? Que deve ter, ali tem os links para as pessoas Uhum, tem WhatsApp. contigo, né? Se quiseres compartilhar alguma coisa para as pessoas te contatarem também, né? Fica bem à vontade agora, antes da gente encerrar a live. Eu acho que, indo ali no meu perfil, vocês têm, logo embaixo na bio, tem o linkzinho que vai direto pro WhatsApp.
e direct, eu tô sempre ligada, né? Então, se não é de um lado, eu vejo do outro, às vezes demora um pouquinho pra responder, porque eu tô fazendo alguma outra coisa, mas eu sempre respondo. E sou eu que respondo, como eu falei, né? Sou eu que respondo. Então, fiquem à vontade pra chamar, fiquem à vontade, eu acho que é muito importante a gente abrir isso também, né? Fiquem à vontade pra, daqui a pouco deu vergonha de perguntar alguma coisa aqui, deu vergonha de expor alguma coisa aqui, chama a gente no direct, conta a situação, pede um conselho, pede uma ajuda, eu vou ser sempre sincera, eu vou dizer que eu passei perrengue sim, eu vou dizer que eu passei por momentos mais tranquilos, eu acho que é legal essa vivência, a gente precisa saber que a gente não tá sozinho, né? Principalmente nos momentos difíceis, a gente precisa saber que existem outras pessoas que já passaram por algo parecido e podem nos ajudar, seja com conselho, seja mostrando um caminho mais fácil. Isso é bem importante. Sim, é verdade. Uhum. Então tá ok. Muito obrigada mais uma vez a todos que nos assistiram. Obrigada, gente. Obrigada, Cibele. E Obrigada na eu. próxima semana a gente vai ter mais uma live e vai ter mais um número para quem quiser participar do nosso sorteio. Então, só para relembrar, o número de hoje, Cibele, qual que é? Número Número 8. 8. Então, anota aí o número 8 e na próxima semana nós vamos ter mais um número e no dia 17 mais um. Então, quem tiver os 3 números vai participar do sorteio da última quinta-feira do mês e vão ser coisas lindas e maravilhosas. Obrigada, pessoal. Um beijão para todo mundo que nos acompanhou e até a semana que vem. Beijo. Tchau. Obrigada, gente.